Oi! Hoje eu quero falar sobre The Old House. Ou, se você preferir, a Casa Coruja. Ou, de acordo com o narrador da Disney Channel, eu já vou avisando logo de cara que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda tá acompanhando a série, ou se você não chegou a ver os últimos episódios, eu recomendo que você não veja esse vídeo antes. Mas aí também fica a seu critério, né, meu querido? Agora, por que eu quero falar sobre The Old House depois de ter desaparecido por 3 anos quando Steven Universe Future acabou? Acontece que eu também não sei dizer ao certo. Só sei que o desemprego me proporciona uma vontade visceral de voltar a fazer vídeos, falar sobre coisas e de voltar a fazer vídeos falando sobre coisas. Fora isso, o final do desenho saiu esses dias e eu senti saudade de conversar com alguém sobre alguma coisa que eu estivesse assistindo. Como agora a vida adulta tá comendo o cu de todo mundo, meio que a galera que eu converso tá sem tempo, então só sobrou vocês mesmo, meus 9 fãs. Eu sempre tive vontade de fazer algo do tipo e compartilhar com outras pessoas. Eu tentei fazer isso, eu tentei executar essa vontade há uns tempos atrás, e não deu muito certo, como vocês devem se lembrar, mas nunca é tarde pra tentar de novo, e tem muitas coisas sobre as quais eu quero falar hoje, então lá vamos nós pra The Old House. Pra quem não tá muito contextualizado, The Old House é uma série animada promovida e cancelada, aliás, pela Disney Channel e teve sua estreia lá pra 2020, justamente quando eu tava viúva de Steven Universe e precisava acompanhar uma coisa nova pra preencher esse vazio. Por trás de tudo isso, nós temos a Dana Terrace, Dana Terraço, que eu pessoalmente considero uma verdadeira mártir do Mickey Mouse. Porque o que essa mulher sofreu nas mãos dessa empresa não tá escrito. Já eu falo disso mais a fundo, mas vamos falar de coisa boa primeiro. É um desenho muito bom que eu recomendo se vocês gostam de outros trabalhos da Disney, como Gravity Falls e Amphibia, por exemplo. A pegada e a ambientação lembra bastante esses outros desenhos, mas além disso, The Old House tem seus diferenciais. Eu acho que em 20 anos de existência, eu nunca me enxerguei tanto numa protagonista como eu me enxerguei na Luz Noceda. E eu acho que muita gente que tá assistindo esse vídeo sente a mesma coisa com ela ou com qualquer outro personagem desse desenho. O ponto é que The Old House nos traz muita representatividade em vários aspectos, e é justamente por isso que foi cancelado, porque, pensa comigo, um discurso pró-minorias, pró-LGBTQIAP+, não é algo vendável ou aprovável aos olhos de grandes corporações como a Disney. Não é a primeira vez que isso acontece com alguma forma de mídia, ainda mais destinado ao público infantil, e muito menos vai ser a última. Em todos esses anos nós já vimos séries serem canceladas, boicotadas, censuradas e demonizadas pelo simples fato de retratar uma narrativa representativa ou por causa de uma cena muito específica que dura só alguns segundos e tem só alguns frames. Por algum motivo, um pastor teorizou que fazia parte de um culto satânico que ia demonizar as crianças e fazer as crianças virarem gays, que, meu Deus, Star versus as forças do mal tem que ser cancelado e abominado nas casas brasileiras porque teve um casal de 2 homens se beijando numa arquibancada e eles são figurantes, eles não têm falas, eles não têm absolutamente nada, eles só estavam ali no canto. Eu não sei nem como que o Silas Malafaia reparou nisso, mas enfim. Em The Old House nós temos um casal sáfico entre a protagonista, que é canonicamente bissexual, e a Emmett Blythe, que é canonicamente lésbica. A relação das duas é muito bem construída ao longo dos episódios, e Lumit é com certeza o chip mais aclamado dentro do fandom. Sério, gente, elas são uma meta de relacionamento. E é deixado bem claro em vários momentos da série que elas não são só amigas, nem nada do tipo, e inclusive tem uma sequência genial em um dos últimos episódios da série, que a Lucy se assume pra mãe dela usando um slideshow, assim, é sensacional de ver. A série também traz personagens não binários. Rainy Whispers é alguém no desenho que eu gosto e me identifico bastante, e ela é uma chave realmente importante na trama e na história da Ida, sendo o interesse romântico dela, inclusive. Além disso, não sei se vocês sabiam, mas o próprio Collector, que a gente apelida carinhosamente de Enzo Gabriel, também é não binário. Desculpa, eu sou uma criança não binário. Você é um retardado. Você me respeita, seu filho da puta! E eu amo essa criança, sério, pra mim ele é quase um filho. Ainda sobre representatividade, The Old House retrata através da Luz e da mãe dela a vivência afro-latina, e isso é muito legal. É muito legal ver em tela um personagem que tem uma cultura parecida com a nossa, sem ser através de estereótipos racistas e xenofóbicos, como a gente costuma ver por aí. E isso, dentre outras coisas muito marcantes na série, só mostra que a equipe teve muito carinho em apresentar a Luz como protagonista pra gente. É
É fácil se identificar com ela, porque muitas pessoas que estão nessa fanbase são como ela ou passaram por coisas parecidas. Ela perdeu o pai muito nova e cresceu quase que totalmente sozinha. Ela sempre foi muito incompreendida no ambiente escolar e ela sentia que não pertencia a lugar nenhum. Quando ela acaba indo parar nas Ilhas Escaldadas, ela se vê igualmente perdida, só que dessa vez por ela ser uma humana em um mundo de bruxos. E ela tem uma evolução de personagem muito boa de se acompanhar na série. Vale muito a pena ver como ela vai amadurecendo nesse processo de autoconhecimento e autopiedade. Ela vai aprendendo a conviver com o ambiente ao seu redor e deixa um impacto muito positivo naquele lugar, e vice-versa também. E eu podia ficar aqui por muito tempo falando sobre como é significativo pro telespectador se enxergar em um ou mais personagens de forma tão profunda, mas eu não quero me estender muito pro vídeo não ficar com 5 horas de duração. O ponto que eu tô tentando chegar é que os caras grandes lá do topo tão pouco se fudendo pra representatividade e os caralho a 4, quando não se trata de algo que possa ser vendido como um produto por eles. O mercado dita as regras, e infelizmente não dá pra bater de frente contra isso sem sofrer alguma consequência. Por isso eu admiro o culhão que a Dana teve pra se impor nesse sentido. Ela não abaixou a cabeça, e muito menos deveria. A Disney sabotou o projeto dela, mas eles não conseguem tirar da gente o que a gente recebeu. Cada passo dado, mesmo que acabe num tropeção, é extremamente importante para que a gente consiga cada vez mais ocupar esses espaços. Foi assim com a Lenda de Korra, foi assim com Hora de Aventura, foi assim com Steven Universe e agora também foi assim com The Owl House. E não é de hoje que as pessoas por trás de todos esses sonhos estão nessa luta. Se você for pegar a série clássica de Sailor Moon ou Utena, por exemplo, você vai ver essas mesmas histórias e essas mesmas discussões. A questão é que a nossa narrativa não vai nem deve morrer, porque nós sempre estivemos aqui e precisamos lutar para continuarmos aqui. Não são os caras lá do topo que vão fazer isso pela gente. Eu fico feliz pela Dana, porque ela eventualmente encerrou as atividades dela na Disney e agora vai poder iniciar um novo capítulo na jornada profissional dela. Disney, onde os sonhos são destruídos. Eu ainda fico impressionada que mesmo com todo o boicote por parte da empresa, a equipe conseguiu entregar pra gente um final muito bom pro pouco que eles tinham pra trabalhar. Muita coisa que seria tratada na série acabou tendo que ser descartada, e se você for ver os 3 últimos episódios, você percebe mesmo que alguns eventos foram meio rushados assim. Mas que esteja claro que quaisquer falhas de roteiro ou buracos da história, personagens sem um fechamento, assuntos sem explicação ou conclusão, tudo isso é majoritariamente culpa da Disney e não da equipe em si. Eles tiveram que trabalhar com o que eles tinham e deu pra sentir que eles colocaram muito carinho e esforço em um final que fosse justo pra gente. Eu vou inclusive dizer pra vocês que acabou muito menos trágico do que eu tava esperando. Todo mundo tava teorizando que o Hunter ia morrer, que a Luz ia morrer, não que não tenha acontecido, que Rain ia morrer, que a Ida ia morrer, que a Luz e a Amy iam terminar. Eram umas teorias catastróficas, ainda mais levando em conta que a Dana não gosta de finais felizes. Eu acho que a morte do Flapjack foi o ponto mais crítico nesse sentido. Foi tudo muito triste e inesperado. A morte, o luto, a perda são inesperadas, elas chegam assim de surpresa. E eu digo isso porque o episódio saiu pouco tempo depois da minha cachorrinha falecer. Eu me identifiquei muito com a dor do Hunter naquele momento. É horrível perder o bichinho, gente, só quem já passou por algo do tipo sabe do que eu tô falando. Ainda me pega um pouco na garganta pensar, escrever e falar sobre isso. A dor nunca passa de verdade, a gente só aprende a conviver com ela. Eventualmente a gente é forçado a seguir em frente de alguma forma. O Hunter amava muito o Flapjack. Ele morreu pra manter o Hunter vivo e agora ele continua vivendo no coração dele, tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico. E The Owl House também vai seguir vivo nos nossos corações. Essa obra deixou uma marca na história da Disney, na história das animações de forma geral. Além de tudo que eu já falei, em quesitos técnicos, a animação desse desenho é muito bem trabalhada. As lutas, principalmente, são muito bem desenhadas e é tudo muito fluido e gostosinho de assistir. A história é bem envolvente, o roteiro consegue tratar de assuntos importantes de uma forma leve e fácil de digerir, só que realista ao mesmo tempo. Assuntos como depressão, relações parentais e fraternais, bullying, jornada de autodescobrimento, a busca pelo pertencimento, o luto, a perda, a inocência e a solidão de uma criança. Figuras de autoridade às quais nos submetemos para sermos aclamados, amados, para que a gente tenha um objetivo a ser cumprido, um propósito para se viver, para que a gente se sinta acolhido nesse meio.
Eu acho que não existe um personagem nesse desenho que não tenha mommy ou daddy issues. Tá fazendo falta um terapeuta nas Ilhas Escaldadas. Eu também gosto bastante do Belos como vilão nessa série. Ele é incuravelmente mau, é um maluco egocêntrico e megalomaníaco envolvido demais nas próprias crenças e preconceitos dele ao ponto de se corromper moralmente. Ele é um legítimo homem branco e britânico da Idade Média completamente cego pelo ódio por suas próprias ambições e é o tipo de pessoa que faria de tudo pra conseguir o que ele quer e que acha que pode fazer tudo o que ele quer. Isso vai desde matar e clonar o próprio irmão milhares e milhares de vezes até se fundir a uma criatura colossal violando o corpo dela pra destruir uma civilização inteira só porque ele ficou de birra, basicamente. É muito interessante a relação dele com outros personagens, principalmente a Luz e o Hunter. Ele se aproveita do fato de que ambos são humanos pra usar e manipular a Luz, fazendo ela se sentir responsável por todo o sofrimento que ele mesmo causou aos outros sem demonstrar remorso. O Hunter, então, é só um acessório pra ele. Uma peça de jogo totalmente descartável que vai ser substituída quando não for mais útil e manipulável. E é por isso e mais umas outras coisas que vê ele morrer de forma lenta e dolorosa, derretido na chuva ácida das ilhas, enquanto a Luz ficava só olhando assim, e logo em seguida ser pisoteado pela Ida, pelo King, por Raine foi muito satisfatório. Arco de redenção pra fascista é a puta que te pariu, mané. Morreu foi pouco, eu digo mais. Tenho que dizer pra vocês que por essas e outras The Owl House vai fazer muita falta. Eu passei o último episódio inteiro chorando, aos prantos, e fazia tempo que alguma forma de mídia não me emocionava desse jeito. Eu tinha esquecido de como era incrível a sensação de fazer parte de algo, acompanhar algo, comentar sobre algo. A sensação de comunidade, de pertencimento. A sensação que a Luz esteve procurando ao longo de todas essas 3 temporadas e que ela finalmente encontrou. E pra mim foi uma honra acompanhar todo o processo de crescimento dela e dos outros personagens. Eu só tenho a agradecer a Dana e a equipe por eles trabalharem duro, mesmo com todas as represálias pra entregar isso pra gente. Eu sou muito grata também a tudo que essa fanbase me proporcionou nesses 3 anos, todos os memes, todas as teorias, todas as vezes em que a gente hypava tanto o desenho que o assunto chegava em primeiro nos trend topics do Twitter, era uma loucura. Uma das coisas que mais me traz alegria é poder participar de algo do tipo. E um dos meus maiores sonhos, inclusive, é proporcionar essa mesma sensação para um grupo de pessoas algum dia. Seja por um desenho animado, uma HQ, um livro, uma música, eu sinto muita vontade de contar histórias e de conectar outras pessoas com essas histórias. E eu posso dizer que se eu conseguir fazer algo do tipo um dia, eu espero conseguir atingir o mesmo nível de The Owl House. Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. Se você gostou e quer ver mais coisas do tipo, se inscreve aí no canal, deixa aquele like dos irmãos, compartilha com o pessoal para mais pessoas falarem sobre coisas e para eu continuar falando sobre coisas. Qualquer comentário sobre esse assunto também é muito bem-vindo, assim como sugestões, até mesmo xingamentos à minha pessoa, só não me ameacem de morte, por favor. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um outro dia.